Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, Jorge. Bom dia para si, boa tarde para nós. É, é verdade. Boa tarde para vocês. E aí, vamos lá, vamos no nosso tema hoje, né? Nosso tema super importante, falar um pouquinho sobre execução, né, Jorge? Vamos lá. Sim, um tema muito atual, bastante desafiador, não de fácil abordagem, mas estamos aqui para estar e contribuir para os grandes desafios, né? Para os grandes desafios. Também passar dar um bom dia ao pessoal do Brasil e de outras áreas que provavelmente estejam a nos acompanhar e um boa tarde ao sabor do funge a todos os angolanos em Angola e nas outras partes do mundo, né, que estejam a acompanhar. Então, hoje nós vamos falar da estratégia à execução. Né? Vamos falar da estratégia à execução, ou seja, o que a norma ISO 9001 traz. Tanto as organizações têm enfrentado dia após dia vários desafios, né? E a ISO 9001 contempla um capítulo, né, que é o requisito 4.1, ela aborda bastante sobre a questão do contexto organizacional, ou seja, o contexto da organização, que consiste, de forma resumida, na compreensão do ambiente, tanto interno quanto externo, da organização, aqui no caso, identificando fatores, na identificação de fatores que venham afetar a sua capacidade definidos para um determinado sistema de gestão de qualidade. Ou seja, aqueles fatores que influenciam no alcançar dos resultados ou dos seus objetivos. Portanto, eu queria começar com a seguinte questão para si, Jacia. Quando falamos em contexto de organização, ou seja, contexto organizacional, de acordo com a ISO 9001, muitas empresas ainda tratam de forma muito superficial, né? Essa é a interpretação que eu tenho, muito superficial. Na prática, como é que podemos transformar esse requisito numa verdadeira base estratégica e real para um negócio, para uma organização? Eita, uma excelente pergunta, Jorge. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, bom dia, né, para os nossos queridos brasileiros que estão no Brasil e também aí outras partes do mundo, os nossos queridos amigos angolanos e de outros países de língua portuguesa. Olha, essa pergunta ela é muito importante e assim, me permita voltar um pouquinho lá em 2015, quando a ISO traz essa estrutura. No passado, a gente não tinha esses requisitos de gestão, né? Nós já começávamos ali com política, estabelecimento de objetivos e tudo mais. E o contexto, eu entendo que ele é a base de todo o sistema. Por quê? Porque ele traz para a organização a necessidade de enxergar uma coisa que é muito importante e que é uma palavra, Jorge, que está lá no 4.1, que ela diz o seguinte: nós precisamos, como organização, enxergar o nosso propósito. Nós existimos por quê? Então, isso remete, num primeiro momento, à organização, à empresa estabelecer algo que é muito importante no mundo do negócio, que é o que nós chamamos de missão, visão e valores. Então, a missão, por que que a nossa empresa existe? Né? Nós queremos ofertar o quê? Né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, no nosso consórcio, Daralone e Qualiseg, por que que nós existimos? O que que nós queremos ofertar como serviços para o mundo, né? E aí, aonde eu quero chegar? Isso é a visão. Como é que eu vou me planejar para chegar até ali? E os valores? Os valores é aquilo que nós não abrimos mão. Então, eu quero chegar ali, mas eu tenho os meus valores, eu preservo isso. Então, nesse 4.1, quando a gente começa a enxergar esse propósito na prática, Jorge, isso faz com que a gente planeje melhor as nossas ações.
Então, foi a maneira como a ISO encontrou de trazer a própria gestão da qualidade para dentro do negócio. Porque lembra que a gente falou na live anterior que muitas vezes a gente está auditando, o pessoal fala assim, é o procedimento da ISO. Não, a ISO não tem procedimento, o procedimento é da organização, né? Então, É. a partir do momento que a gente começa a enxergar o nosso propósito e a gente começa a avaliar o que é que interage conosco, que é o contexto, seja interno ou externo, automaticamente nós conseguimos ter aí uma empresa mais bem estruturada, né? Nós passamos a ter uma organização que consegue enxergar onde ela está e para onde ela precisa ir, né? Para onde ela precisa ir. Então, isso realmente é algo extremamente importante, né? Gente, o Jorge acho que caiu aqui, mas acho que ele voltou. Deixa eu ver. Ok, acho que tivemos uma queda. Foi, eu percebi. Você está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Foi uma queda de internet. Mas eu estava Eu ouço falando, agora. Jorge, Eu ouço agora. pronto. Ai, que bom. Eu estava falando que é exatamente isso. Então, na prática, é aproximar o sistema de gestão da estratégia de negócio. O 4.1 que é isso da gente, que é que o sistema de qualidade ele consiga ajudar a empresa a atingir os seus objetivos, a atingir aquilo que ela estabelece como sendo algo importante para a sobrevivência dela no mercado, para o seu crescimento, para o atingimento dos seus objetivos, entendeu?